Olá, povo! Começando um Método Toolbox Convida, com um assunto, uma visão sistêmica das relações. Hoje com a convidada Tirzá Rodrigues, que é consteladora sistêmica, consteladora familiar, que teve sua parte aí, teve no campo com Bert Hellinger, que é o criador dessa técnica. E o Método Toolbox trabalha com corpo, nessa janela de tempo entre a gente nascer e a gente morrer. Essa janela de tempo chamada vida, e é com isso que a gente trabalha, as pessoas em relação umas às outras. E como o corpo se insere nessa janela de tempo, dentro da análise corporal e comportamental, dentro da alfabetização corporal, trazendo a neurociência, entendendo como tudo isso funciona. E a gente trouxe aí essa convidada para eu e a Ana, para a gente conversar um pouco sobre o que tem para além dessa janela de tempo e que influencia nela. E então, olá, Tirzá. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as relações, né? Essas relações que são entre pessoas, são entre mundos, entre situações, através de uma visão da constelação familiar, constelação sistêmica, né? Sistêmica, não só familiar, porque a gente pode envolver a questão empresarial. Tudo isso são relações, né, que envolvem a nossa vida. E muitas vezes a gente pensa que a nossa vida não anda direito ou está trancada por alguma questão nossa, e a gente observa que existem repetições, que a gente não consegue sair da onde a gente está. E essas situações, muitas vezes, elas são reflexo de todo um meio onde a gente vive. E não só o meio onde a gente vive, mas recordações dos nossos antepassados, digamos assim, que acabam influenciando em toda a nossa vida. Isso está registrado no nosso campo morfogenético, que acaba tendo uma influência muito grande. E muitas vezes essas dificuldades que aconteceram lá no passado, lá atrás, com antepassados nossos, ou mesmo vem se repetindo, né, com a nossa família, o que acontece? Elas deixam marcas no hoje, no aqui, no agora, no nosso corpo, inclusive, né? Então, poder ter esse olhar que o método Toolbox traz, de olhar no corpo, o que está acontecendo, tendo esse entendimento que tem muita coisa que está no corpo, que vem lá de trás, isso é um conhecimento, é uma abertura de portas imensas para que a gente possa fazer uma virada de chave aí e levar uma vida um pouco mais leve logo ali na frente. Maravilha. Conta um pouco como foi a tua formação, só para o pessoal te conhecer. Então, gente, de formação, eu sou advogada, né? E eu descobri nessa jornada, gostava do que fazia, mas eu sentia sempre uma falta, um vazio muito grande dentro de mim. Que eu sentia que aquilo não me completava como eu gostaria de fazer. Trabalhei muitos anos, trabalhei na área de meio ambiente, gostava muito da área de meio ambiente, principalmente porque é uma área onde eu trabalhava com mais pessoas, né, com equipes multidisciplinares. Então, isso é uma coisa que me enriquecia muito. E porque eu fui percebendo que trabalhar dentro do escritório, fechadinha, não servia para mim, não dava. Só que eu já tenho uma formação, eu tinha mestrado na área de políticas públicas e demandas sociais, então foi uma coisa que tu fica pensando, tá, e o que eu faço agora? Vou largar isso tudo, vou jogar fora toda essa formação acadêmica que eu tinha, todo o trabalho que eu tinha, e foi uma decisão muito difícil. Mas buscando entender esse vazio que estava dentro de mim, eu acabei buscando vários métodos, todos possíveis, e um dos que mais me auxiliou foi a constelação familiar. Eu acabei buscando para mim, acabei fazendo uma formação pelo Instituto de Filosofia Prática de Curitiba, eu fiz em Curitiba, com o Peter e com a Tsuyoko Spelter, e muito do meu trabalho de campo na formação eu fiz diretamente com o Bert Hellinger. Nas vezes que ele esteve no Brasil, aqui a partir de 2015, ele teve várias vezes aqui, eu tive em São Paulo acompanhando.
eu fui para Cancún fazer trabalho de campo com ele. Eu tive na Alemanha também fazendo trabalho de campo, onde tu fica numa imersão de 10 dias trabalhando direto, né? Vivenciando o campo. Então, é um trabalho maravilhoso. Foi fundamental para mim poder estar direto na fonte, estar junto com uma pessoa fantástica que foi o Bert Hellinger e poder ter a maravilha de ter estado com ele, né? Ele faleceu ano passado, mas nos deixou um legado imenso de conhecimento, né? Que realmente tem ajudado muitas pessoas. E foi indo, eu fui trabalhando isso, cheguei ao método também, cheguei ao Corpo Explica, que veio complementar todo esse ensinamento que eu já havia tido da constelação. E finalizando, eu participei do método Toolbox, que também me ajudou com muitas viradas, né? E por isso que eu recomendo para todo mundo, a gente precisa se conhecer, é fundamental. Então, a minha vida mudou muito realmente, e se não tá legal, às vezes, além de sentir no corpo, eu preciso agir, eu preciso entender muitas vezes o que está atrás. E às vezes, quando eu sinto no corpo, eu tenho que descobrir a forma de como sair disso. E casar o trabalho da constelação com o trabalho do corpo, ele nos dá uma ferramenta muito grande para que a gente possa seguir de uma forma mais rápida, um entendimento, trazer à tona o que está no nosso inconsciente. Então, é um caminho. Falou uma coisa muito legal, Tizá, que tu decidiu fazer uma transição de carreira, tu buscou, tu estava buscando, né? Essa virada de chave, ela não acontece de uma hora para outra, não acontece nem na primeira tentativa, nem na primeira coisa que encontra, né? Geralmente não é assim. Então, assim, tu foi buscando, e isso é uma coisa que a gente percebe aqui nas pessoas que chegam para fazer a nossa imersão, para participar do processo do método Toolbox. São pessoas que já vêm buscando uma transformação de vida, que já vêm buscando uma virada de chave e que acabam fazendo por um caminho ou por outro. E como essa... E tu falou de uma coisa que é a ação, né? Numa palavra que é a ação. A ação, não adianta fazer todo um processo e não colocar em prática, não ter essa ação. E muitas vezes a gente vê aí, né? Tu também deve perceber muitas pessoas que passam por processos e que acham que só aquele momento já vai fazer com que o mundo todo dela se transforme. E não é verdade, a gente sabe que não é verdade. A gente tem são criações de pontes, criações de abertura de estradas, criações de pontes para que a coisa ande, para que esse caminho continue acontecendo, porque não acabou ainda, então está sempre em processo. E achei importante ressaltar, colocar isso, que assim, vai para a ação, siga na ação, não chega a fadinha e plim, e resolve a vida, né? Um ponto bem interessante que tu trazes é a questão de que é um processo. E a gente não existe uma ferramenta mágica e a coisa acontece de uma hora para outra. É um processo primeiro de tomada de consciência de aonde eu estou, para onde eu quero ir. E a ação é fundamental. Para mim foi muito difícil. E uma das coisas dentro desse processo que eu acho que é o mais importante de tudo é a gente entender que tem determinados momentos que a gente acha não tem como fazer diferente. Não tem. A gente fica querendo acreditar que não tem saída, né? A gente vê muito isso quando tem uma situação de doença na família. Não, mas não tem. Né? Meu pai e minha mãe precisam de mim e não tenho o que fazer. Então, eu abro mão da minha vida para ir olhar para a vida deles, né? Em algumas situações. Na minha situação, eu pensava, não tenho o que fazer. Eu sou advogada, eu sou mestre. Como é que eu vou largar isso para ir trabalhar, de repente, com terapias? É uma coisa que não faz sentido, né? Não fazia, eu não podia ver isso. Na minha cabeça, eu não conseguia aceitar, porque eu entendia que isso era menos. A verdade é essa. E hoje eu entendo que não é menos nada, porque eu consigo ajudar muito mais as pessoas hoje com o trabalho que eu estou fazendo do que com a advocacia, que estava me trazendo uma angústia muito grande.
porque tem muitas coisas que dentro do judiciário que a gente sabe que não depende, né, da gente, que a gente depende de todo um sistema e que esse sistema às vezes é muito difícil, todo mundo sabe, né? E isso para mim era pesado demais. E eu percebo hoje que com o trabalho da constelação a coisa consegue ir adiante, né? Então são situações que, sim, são um processo, a gente precisa fazer esse processo e precisa decidir que eu vou virar essa chave. E é só a partir daí, da tomada de decisão, que realmente, quando está aqui dentro, quando vem para cá, quando eu sentir no meu corpo que eu não aguento mais e que eu quero mudar o que eu estou sentindo aqui, é que a gente consegue virar essa chave realmente. Legal. Que legal. Tira, conta um pouquinho para nós. Algumas das pessoas que estão aqui com a gente necessariamente não conhecem constelação, né? Sim. Já ouviram falar, já sabem. Algumas não conhecem nada, não sabem nem do que se trata. Conta um pouquinho, em termos práticos, como é que isso funciona? Ok. Então, gente, a constelação, muitas pessoas perguntam se tem a ver com espíritos ou religião ou qualquer coisa assim. Ela não tem nada a ver com isso, tá? A gente respeita todas as religiões, respeita todas as crenças, mas a constelação não trabalha com isso. De que forma a constelação atua? A gente pode trabalhar de duas formas. Uma forma é a forma individual, que a gente refere, onde a pessoa vai trazer uma questão sua e a gente vai colocar numa mesa, através de um tabuleiro, a gente usa como representantes dessa situação bonequinhos, né? E então a pessoa traz uma dificuldade que ela tem, por exemplo, no trabalho, e a gente vai escolher um bonequinho para representar o trabalho, outro bonequinho para representar ela, e tudo acaba influenciando o movimento que está acontecendo entre eu e a pessoa, o campo que se forma ali naquele momento, né? A emoção que move a gente, o boneco que ela escolher, a distância que ela colocar um do outro, tudo isso são informações fortes que acontecem na constelação. E essas informações, elas vêm de uma forma muito efetiva, né? Então, essa é uma forma. A outra forma é o trabalho no grupo, que também a pessoa vem com a mesma dificuldade. Por exemplo, ela tá com uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade financeira, e ela quer olhar para isso. Então, como eu faço? Existem várias maneiras de fazer. Tem pessoas que trabalham de formas diferentes e não tem também certo ou errado. Cada um adapta a sua realidade, né? Eu trabalho de uma forma muito como o Bert Helling trabalhava no final da vida dele, que é muito no silêncio. Eu não vou ficar falando, a pessoa não vai ficar falando, a gente vai observar. É no corpo, é no movimento. Então, a pessoa vai sentar do meu lado e ela vai me relatar de uma forma muito breve. Por exemplo, olha, eu estou com uma dificuldade financeira, estou com um problema no meu trabalho. Muito simples, não precisa entrar em detalhe. E a gente vai olhar para isso. Então, eu vou escolher das pessoas que estiverem na sala, no grupo, alguém para servir de representante para essa pessoa e alguém, por exemplo, para servir de representante para o trabalho dela, né? E essas pessoas, o que elas fazem? Elas simplesmente vão se colocar na sala, né, no espaço onde a gente está trabalhando, e vão observar o seu corpo. O que o seu corpo tem vontade de fazer? Por isso que é importante que eu trabalho no silêncio, porque muitas vezes quando a pessoa fala durante a constelação, a pessoa está aqui, ó, e daí ela começa a pensar o que ela deveria falar. Né? E daí já mistura as coisas. Ela não está realmente dentro daquele movimento. E quando eu observo o corpo, simplesmente o corpo e os movimentos, aqueles movimentos vão me dar a realidade dessa pessoa. E, gente, é fantástico, é impressionante. Por quê? A pessoa escolhe alguém, por exemplo, para representar o trabalho dela ali, e ela está numa dificuldade do trabalho, e vai mostrar claramente se o trabalho está longe, se está perto, se os dois conseguem chegar perto ou não conseguem. E principalmente quando a gente coloca algum representante da família, né? Porque daí a gente tem possibilidade de observar de uma forma melhor. Eu escolho um representante, por exemplo, para minha mãe e um para o meu pai. E pessoas que a gente não conhece, a pessoa que está sentada do meu lado olhando para a situação dela, não se conhecem.
mas ela observa e ela fica impressionada. Ela diz, nossa, aquela pessoa está se portando como meu pai. Aquela pessoa caminha como a minha mãe. E é muito impressionante, porque num trabalho de constelação, a emoção, ela vem com tudo. Quando a pessoa está entregue a isso, ou ela está dentro desse campo, ela não tem nem muito como fugir. Às vezes, as pessoas que participam nas primeiras vezes, assim, elas, né, chegam com o pé meio atrás, né, não sabem muito bem como é que funciona, ou chegam bem céticas, né, tipo assim, eu não vou me deixar envolver por isso aí, né, sentam lá e quando a gente convida a pessoa para servir de representante, se ela vai, ela fica impressionada, porque mexe muito, é um movimento muito forte e daqui a pouco a pessoa ou cai no choro ou sente emoções que na verdade não são delas, é daquela pessoa que ela está representando. Então é um trabalho muito que não tem muito como explicar, ele precisa ser sentido. É vivido. É. Precisa ser vivido, né? Como na vida, né? Tu falou duas coisas que eu achei muito, muito importantes. Uma é essa relação com o corpo. Como a gente sempre fala aqui, as sensações e os sentimentos, eles não têm forma. A gente dá forma nisso no corpo. Então, a importância da percepção do corpo, da coisa não ficar só aqui, na cabeça, e passar isso para o corpo, que o corpo, ele sabe para onde tem que ir, mas a gente percebe e a gente vê, e eu acho que tu deve perceber isso também aí no teu espaço, as pessoas que visitam o espaço, que é muito difícil acessar que o caminho por onde passa assim, para a vida, porque tu entra numa constelação, que é uma parte aí, um caminho por onde a gente passa também no método Toolbox, tu passa pela constelação, tu entra no campo e isso acontece quase que automaticamente, né? A pessoa sente, a pessoa caminha, ela se movimenta, ela configura o corpo dela de uma forma que ela nunca viu, que ela não sabe e que remete a alguma pessoa a outra. Assim, para ressaltar essa importância do corpo mesmo e dessas sensações e sentimentos que só o corpo consegue transmitir, porque não tem forma, né? E a outra coisa foi a questão do campo. Existe muita dúvida das pessoas com relação, tá, mas o que é o campo? Tá, é uma coisa que se apossa de mim, é não sei o quê. Eu vou perder a consciência. Que loucura é essa do campo, né? Eu queria que tu explicasse um pouco sobre o campo, o que é isso dentro da constelação e, na verdade, na vida, né? Que a gente sabe que tá aí. Na verdade, as pessoas realmente têm muito esse medo, né, do tal do campo, né? Mas, na verdade, o campo, gente, é a energia que a gente vive, né? Ele é todo esse movimento que a gente vive. Visualmente mais fácil para a gente entender, que é, por exemplo, assim, quando eu falo em acessar o campo, isso pode ser comparado à questão de acessar a nuvem do computador, que a gente está tão acostumado a lidar, né? Através da física quântica. Isso, porque por exemplo, eu posso jogar informações dentro do meu celular para a nuvem. E eu posso abrir o meu computador e acessar as informações que eu lancei no meu celular. Eu vou lá no meu computador, eu acesso a nuvem e eu busco essas informações. O campo da constelação, ele funciona mais ou menos dessa forma. Porque tudo que acontece na nossa vida, no nosso contexto familiar, principalmente, que é o que está mais perto de mim, das minhas gerações, isso está registrado nessa nuvem, nesse campo. E muitas vezes a gente não está lidando com isso diretamente, mas a gente apresenta sintomas, por exemplo, no corpo. A gente vai adquirir uma doença. E essa doença, muitas vezes, ela é um reflexo do que foi vivido na minha família lá atrás. De certa forma, eu estou acessando esta informação por algum motivo. Seja para que eu possa, daqui a pouco, botar um basta nisso e seguir diferente daqui para frente. Então, esse seguir diferente, às vezes, ele é muito difícil, a gente não consegue, a gente
não consegue ir adiante porque não percebe o que está me trancando ali atrás. E quando eu consigo acessar essa informação através desse campo, e a constelação é uma ferramenta que me possibilita isso, eu consigo virar a chave em muitas coisas na minha vida. Eu consigo ver caminhos, saídas diferentes que antes eu não via, porque eu tinha coisas que estavam lá no inconsciente totalmente escondidas. Então, o campo é isso, é um local onde é uma nuvem onde a gente acessa a informação que não está chegando para nós aqui direto no nosso mental, que está precisando de um auxílio. Mas que o corpo sabe. O corpo sabe. O corpo lê, o corpo ele traz. Né? E muitas vezes a gente vê isso claramente nas doenças, às vezes, de pessoas que apresentam determinados sintomas, determinadas doenças, e quando a gente faz uma constelação, às vezes, para ver essa situação, a gente vai descobrir que alguém lá na família teve a mesma situação. E às vezes a pessoa nem sabia, ela chega, faz a constelação, isso se apresenta, e a gente pergunta, olha, tu teve um avô que teve a mesma coisa, né? E a pessoa, né, ou algum tio, não sei, ela diz. E quando ela volta para casa e vai conversar com os familiares, ela descobre que aquilo aconteceu realmente. Nós tivemos uma constelação onde um representante, no meio da representação, ele caiu no chão. Ele não conseguia caminhar. E foi muito interessante, porque vieram duas outras pessoas, cada uma pegou num braço daquela pessoa e arrastavam ela pelo meio da sala. E ela continuava com os joelhos dobrados. Foi uma coisa bastante impressionante, assim, para todo mundo que estava ali vivenciando, né? E quando a pessoa que estava constelando a situação dela, no final ela me disse, nossa, era meu tio, ele perdeu as duas pernas na guerra. E depois que fez aquela representação, ela me disse, nossa, eu não conseguia caminhar, eu perdi totalmente as forças, é muito louco isso, ela dizia. E o que acontecia? Isso, de certa forma, estava refletindo essa pessoa que veio constelar, ela estava presa naquele tio ainda, de uma certa forma. E o que aconteceu? Ela não conseguia caminhar na vida, o profissional dela estava totalmente estancado. Então, o nosso corpo reflete coisas, às vezes, lá de trás. Né? Tem muita gente que acha que isso é bobagem, que é loucura, só que a gente tem percebido cada vez no dia a dia. O Bert Hellinger movimentou muita gente, está movimentando multidões, né, com esse conhecimento e mostrando a relação que realmente faz. E que existe, a gente comprova. Uma coisa muito interessante, Tizá, que eu gostaria de colocar também, é a importância das constelações no direito. Tu que é advogada, é consteladora, tem lugares como, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, eu acho que em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul também já está acontecendo, tem muitos lugares que a justiça já se utiliza das constelações para resolver questões, conflitos, enfim, para resolver casos. E eu queria saber se tu já conhece, se tu já participou de alguma coisa, ou se aí onde tu está atuando isso ainda não acontece, porque o que tu faz está totalmente ligado à tua primeira profissão, que é de advogada, e que tantos lugares já acontecem isso. Enfim, tem outras práticas, outras técnicas também que se usa, mas as constelações é uma coisa que cada vez mais vem aumentando dentro desse universo. Assim, não vão para psicólogos, não vão para outros tipos de profissionais, mas buscam na constelação resolver essas questões, resolver esses conflitos para resolver essas ações, né, esses casos. É muito interessante essa questão da constelação dentro do direito, né? Ela não abrange todo o Brasil ainda, né? Tem alguns lugares que se utilizam, alguns ainda não, até porque a constelação, o trabalho de constelação é um trabalho relativamente novo, né? Mas o mais interessante é que dentro do direito, o trabalho das constelações ele surgiu aqui no Brasil, né? Por um juiz, o Sam Stock, que foi o precursor disso, na verdade, porque ele já lá no início ele participava dos cursos de formações do Bert Hellinger, com uma comprovação de resolução de conflitos de uma forma incrível. É muito utilizado
utilizado principalmente na área da família, né, onde existem os conflitos ali, que às vezes as pessoas ficam lá querendo se matar, né, e disputa, às vezes, por herança, questão de filhos, né, e numa situação onde tem um filho envolvido, é a criança que geralmente acaba sofrendo aquela briga dos pais, né, uma disputa, quem vai ficar, como é que vai fazer e tal. E quando se utiliza a constelação num trabalho desse, foi comprovado que 90% dos conflitos se resolvem de uma forma amigável. Por quê? Como é que é feito isso? As pessoas são convidadas a participar, ninguém é obrigado a participar, né? Então é explicado como o trabalho funciona e é colocado, né? A pessoa é convidada a participar e se monta uma constelação ali para ver aqui cada caso. Então, e as pessoas ficam muito impressionadas, né? Porque às vezes tem os pais que se separaram lá, estão brigando, por exemplo, pela guarda do filho. E quando eles assistem de fora a situação do filho e conseguem enxergar, realmente enxergar, não com os olhos, mas com a alma, o que aquele filho está passando, e que a briga deles é desse tamanho, que eles deveriam estar tendo um olhar maior para aquele filho, eles assistem isso que muito dos conflitos conseguem ser resolvidos nesse momento. Então, é um trabalho maravilhoso que tem auxiliado muito, realmente, dentro do judiciário, né? E aqui, infelizmente, ainda não tem, né? Mas é um trabalho que, aonde tem, está dando resultados maravilhosos. Então, Tirza, como se a pessoa estivesse assistindo um filme da sua vida. E ali ela começa a ver outras pessoas ou outros bonequinhos representando os personagens da sua vida e ela passa a tomar consciência, ela traz para o consciente, inclusive fisicamente falando, o que está acontecendo ali na situação dela, né? Porque é situacional, a gente está falando de algumas situações. Então, quando a pessoa, por exemplo, pegando essa questão da justiça, quando a guarda do filho e aí os pais veem como se realmente estivesse assistindo um filme, eles olham a tristeza que essa criança tá sentindo, isso entra para os participantes, entra para os pais com uma outra conotação, com uma outra força. A sensação que me dá é que isso vem numa tomada de consciência com muito mais clareza, né? Ela acessa pelo corpo para trazer consciência, porque eu estou vendo o que está acontecendo, é palpável, né? Eu estou vendo essa situação. E aí me conta, assim, Tirza, como é que é a reação, como é que tu tem percebido a reação das pessoas, principalmente os mais céticos, quando eles se defrontam em assistindo esse filme da vida deles, com situações que, a princípio, só eles sabiam. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Como é que eles reagem em relação a isso, Tirza? É muito interessante, né? Porque as pessoas, daqui a pouco, se veem numa situação, tipo assim, me pegaram, né? Porque são coisas, às vezes, que somente a pessoa sabia. Só para vocês terem uma noção, eu relato partes de situações, eu não vou identificar, né? É claro, pessoas com todo respeito, né? Mas é que fica melhor para quem não conhece. Ser muito confidencial, né? É como se fosse um setting terapêutico. Ele é confidencial e por isso que tu usa a forma como o Bert Hellinger fazia no final de ser mais velado, de ser mais em silêncio, justamente para as situações só acontecerem. Porque, na verdade, a gente está lidando com a vida das pessoas, né? E é muito difícil. Eu tenho o maior respeito pela vida de cada um, pela história de cada um, e eu trabalho de uma forma a não expor a pessoa. A pessoa não vai expor para todo mundo qual é a situação dela, porque senão, às vezes, essa dor é muito grande, né? Então, eu preciso chegar de uma maneira que eu possa auxiliar a pessoa, realmente auxiliar. Mas é interessante, por exemplo, uma situação que houve, uma senhora que veio constelar, casada há 30 anos já, veio constelar a relação dela com o marido, né? E ela dizia que o marido estava muito grosso,
E eu escolhi um representante para ela, um representante para o marido, e o marido não olhava para ela com todo esse desprezo que ela relatava, né? O que foi é que o marido olhava para ela e daqui a pouco ele voltou o olhar para o chão e não tirava mais o olhar do chão. E esse olhar para o chão, ele me dá uma indicação dentro da constelação de que essa pessoa está vinculada a uma pessoa morta. E a gente, para tirar a dúvida, a gente pede para alguém deitar na frente e daí a gente vai ver a reação da pessoa, se ela ficar emocionada, se ela se abaixar, né, para ter contato com essa pessoa, existe a confirmação de que ela está vinculada a uma pessoa morta. E naquele momento me veio uma informação muito forte que eu fiquei prestando atenção e eu olhei para a pessoa que estava do meu lado, para essa senhora, e perguntei para ela se ela tinha tido um aborto. Eu chorar desesperadamente, muito vermelha, e ela me disse sim, mas ninguém sabe disso. Eu tinha só 16 anos, eu não sei o que, ela começou a justificar e eu simplesmente disse para ela, não precisa falar, não vem ao caso, não me interessa o que tu fez, o que tu não fez, o teu marido ainda está vinculado a esse aborto. E quando foi colocado os filhos também na situação, mostrou diretamente o filho mais velho também estava vinculado a esse aborto, porque ele se direcionava e se deitava ao lado dessa pessoa. E eu perguntei para ela, então, se o filho dela também tinha depressão e se já tinha tentado se matar. E ela olhou para mim surpresa, ela disse, sim, eu não conheço a pessoa, eu nunca vi a pessoa e eu não sou adivinha. Eu acessei apenas essas informações. E é isso que é importante deixar claro para as pessoas, que não existe um trabalho de evidência, que nada. São informações reais, é física quântica que me trouxe essas informações de uma forma prática, no corpo, através da visão, através dos movimentos que estavam ali, confirmados por essa pessoa. Então, quando se trata de pessoas céticas, quando elas presenciam essa situação, é difícil elas continuar totalmente céticas com o trabalho, porque elas sentem no corpo, elas vão sentir na pele, né? Todo esse movimento. E é muito interessante. Ou outras situações também, às vezes, eu já tive situações de, por exemplo, vir um senhor totalmente cético e dizer, eu vou olhar qual é que é dessa coisa aí. E, num determinado momento, participar. E ele entrou e ele ficou muito impressionado, porque ele foi envolvido por esse movimento e ele acabou fazendo uma série de coisas, de movimentos que ele não esperava. Ele ficou muito nervoso, inclusive, depois ele teve que sair, ele só me dizia depois, o que tu fez comigo? Meu Deus do céu, eu tenho que ir pro banheiro, eu tô nervosa. Mas eu só disse, olha, não foi feito nada. Tu está aqui, é porque tu era para estar aqui, tu está pronto para estar aqui, porque as pessoas só chegam num campo de constelação, né, num trabalho de constelação, quando elas realmente estão prontas ou elas precisam ouvir o que está ali. De outra forma, não é o momento. Tirzá, pegando essa questão do casal, depois que a mãe, né, a esposa, entendeu que, na verdade, o marido não estava sendo rude com ela, porque não era com ela, ele estava triste porque ele ainda estava vinculado àquele filho que, né, que não veio à vida, que não... Isso é inconsciente, né? É importante deixar claro, bom que tu trouxe isso, que é uma coisa totalmente inconsciente. Se fosse perguntar para ele, ele ia dizer não. Mas na constelação me traz o real e me mostra que é assim, né? Essa situação. E tu chegou a ter contato com eles depois para saber se o relacionamento entre o casal melhorou? Assim, ó, uma coisa que eu sempre coloco, eu faço o trabalho e eu não vou acompanhar a pessoa, eu não vou porque precisa esse trabalho acontecer de uma forma tranquila. Foi feita, eu fiz a minha parte, eu fiz um movimento, eu fui uma ferramenta, né, de auxiliar e ok. Só que neste caso, casualmente, eu acabei encontrando essa pessoa depois, né, em outros eventos, e ela veio muito, muito feliz me agradecer a participação no trabalho, e ela
me relatou que o filho que estava em depressão há mais de 5 anos, que já tinha tentado se matar 2 vezes, tinha engrenado na vida e tinha feito um concurso público e tinha passado. Está vivendo uma vida normal hoje. Então, vocês percebam que, através de um movimento, a chave aqui foi esse filho que, na verdade, esse aborto, o que aconteceu? Ali houve uma exclusão, uma pessoa que estava sendo ocultada. E qual foi o trabalho dela, na verdade? O que eu coloquei para ela? Existe uma exclusão na tua família. Teus filhos sabem disso? Não, não sabem. Então, o melhor seria tu poder colocar, por mais difícil que seja, tu colocar para os teus filhos que eles não são, por exemplo, 2, que eles são 3. Sim. Que tu tiveste 3 filhos. Que o teu primeiro filho não é o primeiro filho, que ele é o segundo. Esta informação muda a vida das pessoas. É uma coisa muito difícil, porque se passou mais de 30 anos um segredo desse escondido, e ela poder revelar isso, mudou a vida desse filho, como mudou a vida desse casal. Então, muitas vezes, um problema de um casal está lá em uma situação que é lá de trás, que não é agora. E a gente tenta justificar, porque ele está estúpido, porque ela está sendo assim, porque... E não é aqui, o problema às vezes é lá atrás. E a constelação tem possibilidade de acessar isso. Eu vou te ouvindo falar, Tirzá, eu vou pensando em milhares de coisas. E, sério, e milhares de assuntos com relação a relacionamento mesmo, a relação das pessoas com pessoas e com coisas, né? E são 3 leis, as leis das constelações. Não são 3, né? Quais são as 3? O pertencimento, né? Todo mundo tem o direito de pertencer. Então, por isso que nessa situação desse aborto gerou tanto conflito, porque essa criança tinha o direito de pertencer a esse sistema e ela precisava ser reconhecida. E eu existo, eu estou aqui. Quando eu não tenho reconhecimento disso, essa falta de reconhecimento vai gerar um problema em todo o campo, em todo esse sistema familiar, né? Existe outra situação, que é a situação de onde eu trabalho uma hierarquia, que é quem veio antes está acima. Então, eu tenho os meus pais, eu sou filho, eu estou abaixo. Eu tenho que ter todo um respeito. Quando eu tenho uma situação onde um filho está acima do pai, querendo determinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, eu tenho uma desordem aqui. E isso vai dar problema. E isso não dá certo. Pode saber que isso vai dar problema para essa pessoa aqui, vai dar um conflito. Vai ter problema profissional, vai ter problema de relacionamento. Eu tenho que estar no lugar certo. Evidente que um filho chega aqui porque o pai permitiu também. Então, não é uma coisa de um lado só, né? Porque para esse pai ficou mais cômodo. Então, tem ganhos aqui, né? Dos 2 lados. Mas o correto é conseguir equilibrar isso, né? E outra situação é uma situação que a gente coloca, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Eu não posso dar demais. Se eu dou demais, em qualquer relacionamento, tá? Diferente de um relacionamento entre pais e filhos, porque os pais estão sempre acima. Os pais vão dar e o filho toma. Então, aqui eu não tenho um desequilíbrio do dar e tomar. Mas em relacionamentos, quaisquer relacionamentos, entre irmãos, entre sociedade, entre casal, né? Eu tenho que ter esse equilíbrio. Evidente que numa relação de casal, o que vai acontecer? Daqui a pouco um dá mais. Vou pegar um exemplo bobo. Um deu um presente legal para o outro. O que acontece com esse aqui? Ele deveria se sentir na obrigação de dar um presente bom também. Geralmente a gente sente, né, gente? Assim, ganhei um presente muito legal de uma pessoa. Tu não fica com aquela vontade de retribuir de uma certa forma, né? Então, quando eu retribuo, eu equilibro. E esse é o andar. Agora, quando eu tenho alguém que dá, e o outro só recebe, o que acontece? Essa relação não vai dar certo. Seja relação de casal, seja relação de amizade, seja relação entre irmãos, qualquer relação.
porque o peso disso aqui é demais. E como é que se sente esse que dá? Onde é que ele tá? Lá em cima, né? Olhando assim, ah, eu sou demais. Eu sou o máximo. E eu sou melhor. E daí o que acontece? Isso aqui não suporta isso e vai embora. Eu tenho um rompimento logo adiante. É o que acontece. Como se fosse um elástico que puxa e chega uma hora que rompe. Realmente, é bem isso. Então, de uma certa forma, a constelação, ela trabalha essas questões, essas 3 premissas, né? Que envolvem todas as relações humanas, né? Então, a primeira é a lei do pertencimento, a segunda é a lei da hierarquia, da ordem, quem vem antes, quem vem depois, e a terceira... do dar e receber. Dar e receber. Dar e receber, equilíbrio. São essas 3. E essa do dar e receber, para questões profissionais, é uma coisa essencial. Principalmente para meios que pela minha experiência aqui, meios artísticos e meios terapêuticos. As pessoas acreditam que tem que dar de graça aquilo que faz, e aí não tem um retorno disso, fica só dando e não recebe. E até o não recebe, vamos só esclarecer o não recebe. Sim. Se o cliente, vamos dizer assim, esse trabalho ele precisa ter essa troca, né? Essa informação para acessar, essa informação para o cliente receber, ele precisa liberar espaço. E Tir, me corrige se não for isso, mas pela experiência que a gente vem tendo, quando o cliente não se abre, quando o cliente não dá nada em troca, e aqui a gente está falando numa troca de serviço, se ele não paga por esse serviço, ele não consegue receber efetivamente a quantidade de informação que foi transmitida para ele, ou a possibilidade de transmissão. Então, quando não há um pagamento, quando não há uma liberação de espaço, tanto de espaço cerebral quanto de espaço emocional, eu não recebo toda aquela quantidade de informação. Isso faz sentido, Tirzá? Faz todo sentido, e porque eu tenho um desequilíbrio entre o dar e tomar. Né? Eu quero receber, mas eu não quero pagar pelo curso, né? O que acontece? Eu tenho um desequilíbrio aqui. Isso não vai dar certo, porque, em primeiro lugar, essa pessoa não está valorizando esse trabalho que está sendo feito. Porque ninguém coloca preço no meu trabalho, sou eu que coloco. Eu sei o quanto eu tive que estudar. Para mim ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu gastei muito. Ele não vem de graça. E quem faz, né, cursinhos aí de qualquer jeito e tal, não consegue adquirir, pegar isso. Eu investi muito. Eu fui para a Alemanha, eu fui para o México, eu paguei cursos que são caríssimos, e hoje eu posso auxiliar as pessoas. E hoje eu cobro pelo meu trabalho, sim, eu cobro, porque eu sei que eu tenho condições, inclusive, de dar para essas pessoas, de passar um conteúdo. Porque tem outra, quando eu não cobro, eu também, às vezes, não me sinto no direito de cobrar, porque eu não tenho muita segurança de, será que eu vou fazer um bom trabalho? Então, eu vou primeiro, sei lá, fazer um teste com as pessoas, para ver se vai dar, se elas vão gostar e tal. Não! Agora, sim, eu posso fazer uma opção em dizer, não, tal dia eu vou fazer uma palestra gratuita para que as pessoas conheçam o meu trabalho. É diferente, eu estou me doando, inclusive como gratidão a tudo isso que eu estou acessando hoje. Essas doações que a gente faz, elas precisam também, elas fazem parte, elas nos enriquecem, mas o meu trabalho precisa ser valorizado, porque senão, como a Ana disse, essas pessoas não vão receber. Quando eu não estou disposto a pagar, eu não estou disposto a receber o ensinamento, eu não estou disposto a mudar a minha vida. E eu estou buscando uma desculpa para não fazer. Porque são questões de prioridade, gente. São escolhas. Eu vou contar para vocês que quando eu fui fazer o primeiro módulo da formação, que era em Curitiba, eu estava numa situação bem complicada financeiramente, passando por uma série de coisas. Quando eu fui olhar o valor do curso, eu pensei, nossa, eu não vou ter condições de fazer 10 módulos desses. Porque envolve estadia, envolve avião, envolve uma série de coisas, né? E mais o curso, que para mim na época era caríssimo, né?
E eu pensei, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer. Mas era tão forte a minha vontade de fazer essa formação que eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer, nem que eu tenha que fazer o primeiro módulo e trancar, e daí depois eu vou fazendo os outros, mas eu vou. E eu fiz. Gente, eu fiz todos os módulos. Eu fui para Cancún depois, eu fui para a Alemanha, porque eu acessei coisas que eu precisava acessar, eu curei feridas, e nisso tu começa a caminhar, tu começa a agir, e o dinheiro vem quando a gente busca, quando a gente investe na nossa melhora, o retorno vem. E ele vem logo se a gente quiser. Se a gente botar a ação para funcionar, vem logo. E a gente sente essa mudança no corpo, né, Tirzá? A gente sente quando tu coloca essa força de vida. Efetivamente, às vezes, pode ser que racionalmente não fizesse sentido tu pagar esse dinheiro todo, sendo que naquela época tu não tinha esse dinheiro, mas o teu corpo estava te dizendo, não, a gente precisa fazer, é importante que seja feito. E a partir dos primeiros passos, a partir deste primeiro passo, a estrada começou a ser construída, né? A estrada começou a ser formatada. E eu acho que esse é um grande convite que a gente faz para todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham o trabalho da Tirzá, que acompanham o nosso trabalho, de buscar essa informação no seu corpo, buscar essa informação em si, porque é aqui que está a nossa memória, é esse o veículo que a gente usa para conseguir fazer essa caminhada nessa estrada. Então, Tirzá, eu queria, a gente já está seguindo já para a finalização da nossa conversa, que está sendo maravilhosa. Então, eu quero fazer um convite para todas as pessoas que se interessam pelo assunto, que se interessam em serem pessoas melhores, em fazer dessa janela de tempo entre o tempo que a gente nasceu e o tempo que a gente morreu, que vão, né, atrás, que vão em busca do seu conhecimento, que vão em busca da sua autorresponsabilização, que vão em busca de uma forma, em se entendendo, eu consigo caminhar melhor na vida. E tem várias ferramentas, né? A constelação é uma ferramenta fantástica. O trabalho do método Toolbox também, ele entra muito mais pelo corpo, né? Usando o corpo como veículo efetivo, trazendo junto com a neurociência, trazendo junto com todo esse trabalho de corpo que a gente faz do método. Mas a gente faz esse convite, né? Esse convite para quem quiser realmente olhar para dentro, entender como funciona, entender que a gente realmente sempre está em relação a outra pessoa. Eu não sou um universo hermético, eu me relaciono com família, com amigos, com trabalho, com namorados, então assim, com filhos, e é isso. Todo esse caminho aí que a Tirzá passou, de dentro do direito, depois fazendo a formação com consteladora, hoje tendo o próprio espaço inaugurado faz pouco tempo, né, Tirzá? E que tá com tem vários eventos, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada por essa conversa, por esse tanto de informação, dá vontade de ficar horas aqui conversando. A gente agradece muito aí esse teu tempo para a gente se receber e conversar sobre essa relação, essa visão sistêmica das relações. Então, Tira, a gente queria te convidar para tu fazer um fechamento, fazer uma mensagem final aí para todo esse pessoal que nos acompanha. Então, gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente por ter passado pelo método Toolbox, né, e ter visto a diferença que fez para mim também, e aqueles resquícios ainda que, apesar da gente já ter se trabalhado tanto, né, durante tanto tempo, sempre fica, a gente sempre precisa de um olhar, de um auxílio de outras pessoas para poder continuar melhorando sempre, né? Uhum. E, então, fico muito feliz de estar participando, fico muito feliz de estar podendo ter vocês aqui em Lajeado, no meu espaço, né? Nessa imersão, que é uma imersão fantástica, é um trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Eu pude participar do método Toolbox e ter uma melhora muito significativa em alguns pontos da minha vida que ainda estavam meio trancados, né? Esse movimento ele é importantíssimo para nós. E por isso eu fico muito feliz de que vocês possam estar vindo para Lajeado, trazendo o método Toolbox aqui para o meu espaço, né?
E poder vivenciar isso aqui de uma forma conjunta com vocês vai ser maravilhoso. É trabalhado de uma forma muito intensa os problemas que a gente vive, mas de uma forma silenciosa. É através do corpo, da observação do corpo. E para mim isso foi fundamental, porque eu percebo que muitas coisas eu não consigo fazer. E através do método Toolbox eu pude acessar essas coisas apenas observando no corpo. E essa observação durante esses 3 dias, através de exercícios, através de dinâmicas, elas podem mudar muito a nossa vida. E um agradecimento imenso por ter vocês duas aqui, por poder estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Um beijo de coração. Beijo. Bom, a gente fica muito feliz, porque é uma troca, pessoal. A Tirzá muito me ajudou, e como uma excelente profissional, e a gente tem que estar com profissionais, com pessoas boas para tu continuar crescendo. Então é isso, né? Então a gente quer agradecer a presença de todos, a gente quer realmente que as pessoas tenham uma vida mais leve, se entendendo a partir do corpo como é que elas podem fazer isso por elas e ter uma caminhada muito melhor, com produtividade, com leveza, com alegria, tendo relações saudáveis na vida. Então, pessoal, a gente faz o nosso convite, que é o nosso chavão, quem nos conhece sabe, que é o Bora Viver. Bora viver! Então, vamos lá, né? Bora viver! Beijo, Beijo! Beijo, tchau!